Chega mais, nação, vamos ver aqui que os próprios palmeirenses estão falando sobre a Leila Pereira. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chamou o nosso Flamengo de Real Madrid da Shopee e causou muitas polêmicas, e os próprios torcedores do Palmeiras estão irados com a presidente do Palmeiras. Os créditos na descrição para os canais Opina Porco, deixa o palmeirense falar. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo e também deixe sua opinião. Dito isso, vamos para o vídeo. Amigos, agora de tarde nós tivemos uma reunião dos clubes brasileiros em prol da criação da Liga Única. Essa reunião ela aconteceu porque agora parece que os clubes eles começam a conversar de uma forma melhor entre si, começam a fazer os ajustes ali, né, para que eles caminhem juntos na criação dessa Liga Única. O teor do vídeo que eu quero trazer aqui para vocês e comentar agora é a respeito do que a Leila falou em uma de suas entrevistas durante o evento que aconteceu na CBF agora de tarde. Fala essa, inclusive, que eu acho extremamente desnecessária, fala extremamente provocativa e que no final do ano, no final da temporada, isso pode se voltar contra a gente. Onde ela faz claras referências e ataques à equipe do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no que ela falou, tá bom? Eu vou colocar o áudio para não ter problemas com direitos autorais e vamos ver. É impossível, presidente, depois dessa conversa, essa mediação que, vamos ser objetivos, Flamengo e Palmeiras caminham numa direção semelhante? Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinha. Bem, meus amigos, vocês viram aí. Isso aqui, claro que foi pro Flamengo, essa cutucada. Muito em virtude, talvez, do presidente do Flamengo ter conseguido algumas articulações que, na visão da Leila, não era para acontecer, e ele acabou conseguindo isso. Então, isso gerou uma frustração e uma revolta da presidente do Palmeiras, que também flerta com o Vasco, tá? Então a Leila, ela tem vários motivos para colocar o Flamengo ali como um grande rival, né? Para cutucar o Flamengo, não só pela Sociedade Esportiva Palmeiras, por ser presidente do Palmeiras, mas também por ela estar próxima e se aproximando cada vez mais do Vasco na figura de seu enteado. Em primeiro lugar, eu não gosto desse discurso. Eu não acho que esse discurso de ficar trazendo termos pejorativos para acidificar o adversário, né? Real Madrid da Shopee, eu não acho que isso é legal. Não acho que isso é legal. Ainda mais quando você está em um evento justamente para unir os clubes em prol da criação de uma liga. Então não tem necessidade de você trazer um discurso desse. Não tem necessidade de você acidificar as coisas dessa maneira. E esse é o tipo de discurso soberbo. Então eu não gosto desse tipo de ataque que a Leila faz aqui. No ano passado nós perdemos o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para o Flamengo. Essa soberba da Leila não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente tem agora que trabalhar para que 2026 não seja uma reprise de 2025. Porque nesse momento a gente está em primeiro lugar, a mídia está, né, afagando o ego do Palmeiras. Só que na hora que a gente é desclassificado, a mídia é a primeira a bater na gente. Então, se a Leila ela prega o respeito aos clubes, por que ela não faz isso no momento da entrevista dela? Por que ela só bate
no Flamengo. Por quê? Ah, porque ela é presidente do Palmeiras. Não. Porque ela é vascaína. E ela sabe que no futuro, regionalmente falando, o Flamengo vai ser a equipe adversária histórica do futuro clube dela, que ela está adquirindo. Simplesmente por causa disso. Ela não faz isso pelo Palmeiras. Você que se engana. Quem aí? Eu tô vendo os palmeirenses... Eu tô vendo muitos palmeirenses saindo a favor desse discurso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Porque isso não é pro Palmeiras. Isso é pro Vasco. Que vai ser o futuro clube dela. Porque lá atrás, no ano passado, a Leila já veio e já deu cacetada no Flamengo. O que aconteceu no final do ano? A gente perdeu títulos justamente para os nossos maiores rivais. Flamengo, Corinthians. Então assim, meus amigos, desse gosto amargo, desse sabor amargo, eu não quero provar de novo. Eu prefiro concentrar no Palmeiras, no trabalho que vem sendo feito, sem provocar, sem acidificar discurso. Deixa que a provocação vai ficar com os torcedores, com as brincadeiras nas redes sociais. Parece que a memória da presidente do Palmeiras é muito curta, tá? Eu não gosto disso aqui. Não gosto. Se fosse com o São Paulo, eu não gosto. Se fosse com o Corinthians, eu não gosto. Por quê? Quando os outros clubes insinuam coisas de nós, a gente não gosta. Então, se ela é tão boa samaritana assim, por que ela se contradiz dentro de 50 segundos de entrevista? Por quê? Porque ela não tá falando pelo Palmeiras, ela tá falando por ela. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. O Flamengo vai jogar Libertadores contra o time do Cusco, altitude, e já tem 5 desfalques confirmados e com uma dúvida. Mas eu acho que essa dúvida aí é mais desfalque do que dúvida, tá? Por quê? Vou começar pela dúvida. Dúvida do De La Cruz. O De La Cruz ele se sente mal na altitude. Então, é bem provável que nem vá. Como já aconteceu em outros jogos da Libertadores, em que o Flamengo foi lá na altitude e o De La Cruz ficou no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro. As outras, as certezas são Alexandro, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, Pulgar se lesionou na articulação acromioclavicular do ombro direito, né? Porra, foi tão forte a porrada que ele deu no cara, né? Que ele foi meio que de ombro, meio de murro, né? Que machucou o próprio ombro dele, velho. Esse pode negócio desse. O Cebolinha, que tá com tratamento de fratura na costela. E aí tem o Saul, que já nem voltou esse ano ainda. E agora o Jorginho, né? A nova, outra lesão aí, uma lesão muscular na panturrilha, tá? Então tem essa lista de desfalques aí, 6, né? A dúvida, para mim, é mais desfalque do que dúvida. E o Flamengo vai jogar, então, em Cusco, agora nessa quarta-feira, às 21h30, né, no horário de Brasília, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, 3.350 metros acima do nível do mar. Eu acho uma sacanagem isso daí. Deveria ser proibido, tá? Esses jogos na altitude. É uma palhaçada, tá? Até porque, se o calendário, de repente, se o calendário deixasse, né? O cara podia ir lá, ficar umas 2 semanas treinando lá, daí fazia o jogo. Mas não deixa, né, velho? Não tem como. Vai fazer o quê? E aí nós convivemos com essa sacanagem. E mesmo assim, os times brasileiros, com altitude, sem altitude, acaba ganhando, ou empatando, ou perde de pouco, acaba se classificando. E os últimos campeões da Libertadores, só dá no Brasil mesmo. Vamos que vamos. E agora uma treta aí entre o Pedrinho, presidente do Vasco, ex-jogador, né? Jogava bem esse cara, gostava do futebol dele. E o BAP, presidente do Flamengo. O que aconteceu? O BAP lá atrás, para quem não lembra, e ele andou tirando sarro, criticando, sendo irônico, naquela questão do empréstimo da Crefisa para o Vasco. E o empréstimo ocorreu bem no dia do jogo do Palmeiras e do Vasco, no ano passado, pelo Brasileirão. O Palmeiras meteu 3-0 no Vasco e todo mundo ficou, que coisa esquisita. E realmente, né? Vamos falar a verdade. Ficou esquisito pra caralho isso, né? Não que tenha influenciado no placar do jogo, né? Que eu acho também, né, um pouco de exagero da galera aí, né?
E só que o BAP falou, foi a público, e falou sobre isso daí, né? Do empréstimo da Crefisa para o Vasco, falou também dessa questão, anda falando da questão da SAF aí do Vasco, né, que pode ser vendido pro enteado da Leila Pereira. Então há um conflito de interesse nessa questão aí. Isso não tem dúvida também. Mas o BAP anda meio forçando a barra, falando o tempo todo, e o Pedrinho andava quieto. Meu fácil, porque o... Ora, ele falou, teve uma reunião na CBF sobre uma criação de liga única dos clubes, né, para fazer o Campeonato Brasileiro, e o Pedrinho já discordando de que não tem como uma liga única, e aí ele citou o exemplo que os clubes não têm capacidade, que os presidentes não têm capacidade de tocar, e aí o exemplo dele é do caráter, né, do presidente do Flamengo, do BAP, que ele chamou de arrogante e prepotente. Ele falou assim, ó, recentemente o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes com a sua prepotência e arrogância, num tom que não me agrada, mas eu esperei e escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego o empréstimo com a Crefisa e o empréstimo é feito porque a CDI era mais baixo, a preocupação dele não era o empréstimo, mas ele insinuou que eu peguei empréstimo no dia que eu perco de 3-0 para o Palmeiras. Então ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter do elenco do Vasco. O meu treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores que são sem caráter, que temos que que temos que perder porque peguei o empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então essa é a crítica dele, né? Porque realmente, né, cara, se você ensina uma coisa dessa, né? Todo mundo brincou, né? Mas aí, no caso, como é o presidente do outro clube, de um rival, falando e brincando, sei lá se estava brincando ou se estava insinuando seriamente mesmo, e aí o cara se ofende, né? É a mesma coisa de chamar o cara de sem caráter, de ladrão, de desonesto e por aí que for. E é bem isso que o cara deve ter se sentindo. E aí, todo esse tempo ele estava quieto, né? Até me admira, pô, ficar tanto tempo quieto, né? Já devia ter respondido na hora, já acabou. Eu mesmo, se fosse eu, já tinha mandado para PQP na hora. Quando o cara fala uma coisa para mim, eu não fico quieto, não, véio. Vai tomar naquele lugar, velho. Eu não tenho essa personalidade de ficar segurando. Ficar segurando para quê? Numa oportunidade que eu tiver, eu vou falar. Meu Deus do céu. Ou pode ser que naquele momento, tudo que ele falasse caía em meia-culpa, né? Culpa dele mesmo, numa dessa. Pode ser também, né? Pode ser que de repente ele sentiu que não era momento de falar, porque a pressão nesse assunto estava grande, realmente, né? Até vascaíno que eu conheço tava dando risada disso aí, velho. Puta que pariu. E eu conheço alguns vascaínos. E os caras o próprio vascaíno tava dando risada dessa situação aí. Que ficou estranho, né? Bem no dia, né? Pega o empréstimo, aí perde. Aí depois vem a notícia que a Leila vai comprar o Vasco. E todo mundo fica, opa, o que tá acontecendo, né? Sei lá, vamos falar bem verdade, eu acho que é muita teoria de conspiração, mas que os caras fazem as coisas pra gente acreditar que pode ser verdade, eles fazem, né, cara? Que os fatos estão muito ali, né? Vamos ver agora como é que vai avançar isso. Eu acredito sim, que depois que a Leila sair do Palmeiras, se afastar um pouco, é bem capaz que ela vá assumir o Vasco, ser CEO do Vasco, ou vai para uma CBF, alguma coisa ela vai fazer. Com certeza. Então vamos aguardar, né? O que você acha disso? Você acha que o BAP falou errado? Você acha que o BAP tá certo? Né? Ou aquele negócio, né? Pensa, mas não fala. O que você pensa deste assunto aí? Coloca no comentário. Beleza? Muito obrigado e até. É isso aí, nação, mais uma vez deixando os créditos na descrição para os canais Opinapur, né? E Tadeu deixa o palmeirense falar. Os palmeirenses aí deram as suas opiniões sobre a declaração de Leila Pereira e também falando, né, sobre a questão aí do Flamengo. Leila chamando o Flamengo aí de Real Madrid, da Shopee. Pedrinho do Vasco também falou muito sobre BAP, não sobre a instituição do Flamengo. Leila Pereira, a gente já sabe muito bem qual é a intenção dela, né? Como o próprio palmeirense falou. Ela vai para o Vasco, vai terminar o mandato dela no Palmeiras. Ela tentou ali fazer um terceiro mandato dentro do Palmeiras, não conseguiu ali articular esse plano dela. Ela gosta muito de Abel Ferreira e os próprios palmeirenses que eu acompanho aqui vejam. A ideia de Leila Pereira vai manter Abel Ferreira no Palmeiras
quando terminar o mandato dela, ela vai assumir o Vasco, porque ela vai comprovar isso é nítido, isso é óbvio. E depois disso, ela vai levar Abel Ferreira também para o Vasco. E é triste ver isso, porque em um momento que poderia ser uma união dos times, dirigentes, presidentes, eles estão se engafiando. Eles estão lutando um contra o outro. Quem tem mais ego, quem tem mais poder. Infelizmente, isso é do ser humano. E quando a Leila Pereira chama Flamengo de Real Madrid da Shopee, ela realmente ataca a instituição, a história do nosso Flamengo. Isso não pode acontecer. Que ela falasse de Babi, que é um presidente que pode ficar 3 ou 6 anos no poder. Mas ela, quando ela fala sobre a instituição Flamengo, que é muito maior do que qualquer jogador, torcedor, então ela desrespeita uma nação de mais de 50 milhões de torcedores e a própria instituição, história do Flamengo. Ela deveria se retratar. Que falasse sobre Mbappé, assim como o Pedrinho chamou ele de arrogante, prepotente, ele atacou a pessoa. Ele também foi muito educado quando ele falou sobre o Botafogo. Ele respeitava a instituição do Botafogo, os torcedores, os idosos, as crianças, as pessoas que gostavam de torcer para o Botafogo. Mas sobre John Tex, aí sim ele falou sobre a pessoa John Tex, o dono do Botafogo. Então, conseguimos ver duas pessoas diferentes, né? Uma pessoa que respeita a Constituição e deveria demonstrar respeito e união, e a outra pessoa educada que consegue saber falar, saber dividir, separar as coisas, e foi o Pedrinho. Infelizmente, Leila Pereira sempre solta essas farpas contra a Baba e vai ficar nisso. Infelizmente, isso entristece o futebol, entristece ali a possível união, sendo que eles foram se reunir para falar sobre a liga, né? Triste saber disso. Mas o que você, torcedor do Flamengo, acha sobre a declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e também sobre Pedrinho, dirigente do Vasco, aí falando sobre PAP? Beleza? Expresse suas opiniões aqui nos comentários. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Flamengo. Abraço, nação. Até o próximo vídeo. Fui!